Meus irmãos, a paz do Senhor, minha gratidão ao bom Deus por sua generosidade, por sua amabilidade, generosidade, compaixão, que tem para comigo, concedendo-me a dádiva de poder estar neste santuário com a noiva do Cordeiro e com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja magnificado em tudo. De toda a minha alma, externar o meu júbilo de gratidão ao bom Deus, pela vida, pela família e pelo ministério do pastor Zilmar Miguel, agradecê-lo pela confiabilidade, por estender as suas mãos sacerdotais, pastorais, ministeriais sobre a minha vida e presenteando-me com o privilégio de eu poder servir a Jesus debaixo de sua autoridade espiritual e pastoral. Que o Senhor o abençoe, concedendo-lhe saúde e longevidade, juntamente com a sua muito digna esposa, a pastora Inês, a diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora, na pessoa do pastor Adriano e pastor Silas. Cumprimento todos esses abnegados servos de Deus que de uma forma meritória ao vosso lado ajuda a cuidar desse projeto missionário. Que a bênção do Senhor vos seja multiplicado. Alegria de ver aqui o pastor Giovanni, pastor Abner, servos de Deus. Agradecer a Deus pela vida do nossos amigos Ney, o Aurélio, sua família, e expressar o meu respeito, a minha consideração, o meu apreço por todos os homens de Deus que passaram aqui liberando a palavra de Deus, abençoando o povo de Deus e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus seja louvado por tudo. Abra sua Bíblia, por bondade agora. Abra sua Bíblia. Livro dos Salmos, de número 34. E leiamos o versículo 19. Salmos, de número 34, versículo 19. Você está abrindo a Bíblia e hoje eu estou tendo o privilégio de estar acompanhando-me a minha esposa, a minha filha e quem nos acompanha nas redes sociais. Exatamente este mês são 9 meses que aprove a Deus vir até nós e nos pedir o nosso Isaac. E com 30 anos de idade nós oferecemos o nosso Isaac ao Senhor. Fizemos uma festa, porque não houve perda, houve uma entrega de uma oferta, não houve morte, houve um reconhecimento que Deus é o dono da nossa vida e nós celebramos ao Senhor por tudo. E quero agradecer as orações da igreja, porque a cobertura da oração dos irmãos é o que tem nos mantido de pé. E hoje a ministração que eu vou fazer ao vosso coração é um retrospecto daquilo que a gente vivenciou e está vivenciando. E é um pouco como está a nossa alma. E hoje eu vou compartilhar isso convosco. E o Salmo 34, versículo 19. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Numa uníssona voz, esse texto, esse versículo é muito familiarizado à família cristã. Eu solicito a generosidade dos irmãos para que nós, numa uníssona voz, possamos recitar este versículo.
Vamos todos juntos, em um só coral, um coral, uma só voz. Vamos todos, muitas. Por gentileza, mais uma vez. Em um ato profético, a última vez. Antes de você tomar o assento, diga comigo: as aflições de um missionário. Diga mais uma vez: as aflições de um missionário. Por bondade, a última vez: as aflições de um missionário. É sobre isso que eu vou fazer uma ministração para o vosso coração. Por bondade, assentai-vos. E se eu posso pedir uma generosidade aos irmãos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta neste versículo, porque eu vou fazer uma ministração expositiva. E antes da gente criar o pano de fundo, fazer uma exposição desse texto, para entender essa declaração do salmista, eu gostaria que você olhasse para o versículo 19. Veja se ele começa desta forma: muitas. Vê se está escrito assim: muitas. Então diga: muitas. Eu solicito, para a gente entender o que vai ser ministrado, se você chamar qualquer matemático, qualquer físico, qualquer contábil, pessoas que são especializadas em número, peça para ele te dar a quantidade dessa expressão muitas. Não há nenhum homem, nenhuma máquina na face da terra que possa mensurar a quantidade exata. A Bíblia diz apenas muitas. Não diz se são 10, não diz se são 100, não diz se são 1000, não diz que são milhões. A Bíblia apenas diz que são muitas. Eu gostaria que você olhasse também para esse versículo e veja se tem a palavra aflição. Tem a palavra aflição? Agora veja se tem a palavra aflições. Veja que a aflição não está no singular, a aflição está pluralizada. Agora veja de quem são as aflições. A Bíblia vai dizer que as aflições não é de nenhum ímpio, não é de nenhum jebuseu, não é dos amorreus, não são dos gigazeus. E a Bíblia vai dizer que as aflições, nesse caso, não são dos justos. As aflições, elas são do justo. Vê se justo na sua Bíblia está no plural ou está no singular. Agora veja que a aflição está no plural e a palavra justo está no singular. Gramaticalmente, pela língua portuguesa, justo também deveria acompanhar e deveria estar pluralizado. E deveria a frase ser exatamente assim: muitas são as aflições dos justos. Porque a palavra aflição, ou o verbo afligir, está conectado ao justo. Mas você vê numa regência operacional inspiradora do bendito Espírito Santo, o verbo afligir de forma pluralizado e a palavra justo no singular. E a gente vai entender, não é um equívoco, não há erro bíblico, aqui é uma regência de um propósito pedagógico divino para nos ensinar como devemos nos comportar quando as aflições chegarem. Outro detalhe que eu gostaria de chamar para você olhar na Bíblia: procure pela presença do Senhor, pelo título da divindade. Você vai ver o título da divindade na parte B do versículo: mas o Senhor.
você não vê expresso o título da divindade na parte A do versículo. E aí? O Senhor está presente ou não na parte A do versículo? E a gente vai entender também por que não há uma menção da titularidade da divindade na parte A do versículo, e há uma ênfase, um destaque na expressão presencial da divindade, e a sua titularidade é citada como o Senhor. Outro detalhe que eu gostaria que você observasse, veja se tem o verbo livrar. Agora veja se o verbo livrar está conjugado no passado dizendo, mas o Senhor o livrou. Veja se o verbo está conjugado no futuro, o Senhor o livrará. Ou veja se o verbo está conjugado no presente, o Senhor o livra. Agora olhe para o final do versículo, vê se você vê a palavra todas. Agora, nessa apresentação, nessa análise do texto, veja se matematicamente todas e muitas há uma similaridade nelas, assim como você não consegue mensurar a quantidade de muitas, você também não consegue mensurar a quantidade de todas. E o que significa isso na regência divina na nossa vida? É o que a gente vai entender hoje aqui. Olhe também para esse texto, veja entre aflição e livramento, veja o que separa o processo da aflição para o ato do livramento. Veja se não é um sinal gráfico chamado vírgula. Veja se antes da vírgula existem aflições. E veja se depois da vírgula já existe livramento. E a gente vai entender um pouco isto, falando sobre as aflições de um missionário. Esse pano de fundo, este salmo, ele é resultante de uma experiência pessoal e comportamental do salmista Davi, historicamente fundamentado à luz da Bíblia Sagrada. Você vai visualizar essa expressão comportamental, sentimental de Davi no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 15. Na verdade, é uma estratégia utilizada por Davi, porque ele fora capturado pelo rei de Gate, chamado de Aquis, onde na epígrafe do Salmo ele é apresentado como Abimeleque. Os entendidos no assunto vão dizer que Abimeleque é um título utilizado aos reis da época como similar aos faraós, mas a originalidade da identidade do rei de Gate é Aquis. E quando Davi foi capturado e denunciado que ele era aquele que vencera e conquistou grandes batalhas, as mulheres cantavam que Saul matou 1000 e Saul matava 10 e Davi 10 milhares. Quando essa denúncia fora feita, Davi chegou à conclusão que ali estaria finalizando sua historicidade de vida, porque ele estava diante do rei de Gate. Como que ele saiu desta situação? Ele vai manipular ou expressar um comportamento como se ele estivesse tendo um ataque epilético, e ele começa a liberar saliva, ele altera a sua expressão facial, ele altera a sua expressão comportamental, ao ponto do rei se posicionar e dizer: isso aqui, esse reinado já não tem vários doidos e me trouxeram mais um? Afasta esse homem, tira ele de perto de mim. Só que Davi não estava tendo nenhum descontrole neurológico, ele estava apenas usando uma estratégia para se livrar, e alcançou o livramento.
E ao alcançar este livramento, ele vai cantar este salmo. E este salmo é uma expressão de louvor, de gratidão ao Deus dos céus, por ele enxergar que o Deus dos céus lhe deu sabedoria, lhe deu estratégia, e ele escapou da mão do seu inimigo. E nesta expressão melódica, a qual aprove o Espírito Santo inseri-la no cânon sagrado para fazer parte do maior inário do povo de Deus, que é os Salmos, Davi também fala da sua experiência pessoal. Quando chegamos nesses versículos, ele diz: muitas são as aflições do justo. Quando nós lembramos de Davi, nós nos lembramos apenas da sua unção e da sua vitória sobre Golias, mas nós não nos lembramos das suas dores, nós não nos lembramos das suas fragilidades, nós não nos lembramos das suas crises, nós não nos lembramos dos seus abatimentos. E ele vai resumir todas as suas dores, todas as suas crises, todos os seus sofrimentos, dizendo: muitas são as aflições do justo. Na experiência pessoal de Davi, ele nos apresenta pelo menos 3 níveis de aflições, e esses 3 níveis de aflições, você vê o Davi testemunhando ao rei Saul que ele matara o urso, que ele matara o leão, e por fim ele vencera Golias. Golias, o leão e o urso são 3 níveis de aflições que a vida nos oferece. Há um momento de um nível que nós nos deparamos com o urso, há outro momento que a gente está diante de um leão, e há outro momento que é um gigante afrontando. E a gente que é servo de Deus, precisamos entender quem está conosco, por que que existimos, por que que fomos chamados, e as armas espirituais que Deus nos deu, para que não sejamos derrotados pelas aflições, ou venhamos ser escravos delas, e entender que por maiores que sejam as aflições, existe um Deus nos céus, que mesmo que parece que vamos ser escravos e nunca mais sairemos dessa prisão emocional, há um Deus nos céus que peleja, há um Deus nos céus que se levanta do trono, há um Deus nos céus que estende a mão, há um Deus dos céus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E Deus cria uma circunstância, cria um meio, cria uma estratégia, e Ele muda o quadro, Ele muda a situação, e Ele acaba nos dando o livramento. É dentro desta perspectiva que o salmista canta: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E algo que eu gostaria que, antes de fazermos uma aplicabilidade no vosso coração, trazer à vossa memória como começa este versículo. Esse versículo começa com muitas. Como eu vos disse, não há um matemático que possa mensurá-la quantitativamente, porque na originalidade veterotestamentária, qual esse versículo está inserido, muitas, expressa a ideia de algo sobremaneira, de algo excessivo, de uma quantidade inumerável, logo não pode mensurar. Porém, você vai ver neste versículo também as aflições, e a palavra aflição, na originalidade veterotestamentária, expressa a ideia da chegada do dia mau, de algo ruim, da intranquilidade, da infelicidade, da adversidade. Mas quando você vai na raiz da palavra aflição, guarde bem isso, ela vai expressar 3 ideias. A primeira ideia é quebrar, a segunda ideia é despedaçar, e a terceira ideia é esmagar. Guarde bem isso: quebrar, despedaçar e esmagar.
enxergar. Só que essas aflições, são do justo. E quando você olha para as páginas do Antigo Testamento, o justo, o Antigo Testamento dá um conceito, e o conceito de justo no Antigo Testamento está relacionado ao seu caráter, está relacionado à sua natureza pessoal. Haja vista que justo no Antigo Testamento é sinônimo de sinceridade, é sinônimo de integridade, é sinônimo de temor a Deus, é sinônimo de transparência, é sinônimo de retidão, é sinônimo de relacionamento reto diante de Deus e diante dos homens. Este é o conceito de justo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento apresenta outro conceito de justo. Justo no Novo Testamento é aquela pessoa condenada pelo pecado, no lamaçal do pecado, escrava de Satanás, que se rende a Jesus Cristo e reconhece que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé, e ele que estava destinado à condenação, sentenciado pelo juízo divino, Deus, por meio do sacrifício, da obra expiatória, substitutiva e sacrificial de Cristo na cruz, derramando o seu precioso sangue, por meio do sacrifício de Cristo, Deus olha para esse que está destinado e que está no banco dos réus. Deus estabelece uma nova sentença dizendo: eu te abençoo e te absolvo pelos méritos do sacrifício do meu filho, e agora eu te declaro justo. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos justificados em Cristo Jesus. Só que quando você olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer: muitas são as aflições do justo. E aqui eu quero abrir o leque, extrair algumas lições para fazer uma aplicabilidade no seu coração. Quando a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, o que eu aprendo aqui? Que até mesmo o justo passa não por poucas, mas por muitas aflições. A Bíblia vai dizer que as aflições aqui não é de nenhuma pessoa que vive na injustiça, mas é de uma pessoa que tem uma vida justa. A Bíblia vai dizer que as aflições não é para uma pessoa que não tem aliança com Deus, mas aflições são justamente para aqueles que estão aliançados com Deus. A Bíblia não vai dizer que as aflições são para aquele que vive na praticidade da impiedade. A Bíblia vai dizer que as aflições é daqueles que se reserva, que se entrega para ter uma vida digna, santa e justa diante do Senhor. A Bíblia não diz que as aflições são dos filisteus, dos amorreus, dos amonitas, dos moabitas, dos girgazeus. A Bíblia vai dizer que as aflições são do justo. Por que eu estou dizendo isto? Porque muitos missionários, muitos crentes entram em crise, porque eles dão a sua vida para Jesus, eles estão com a vida no altar, fazem de tudo para agradar a Deus, andam em comunhão na santidade, reflete a presença do Espírito Santo. E quando amanhece o dia que ele abre as portas para a vida, tem uma aflição entrando na sua história, sem pedir licença, sem pedir autorização, sem pedir permissão, sem dar aviso prévio, sem dizer por que veio, quanto tempo vai durar, quando vai embora. Não te pergunta se você está preparado ou não, se você quer ou não, se você aceita ou não. As aflições chegam,
Aí você olha para o céu e diz: mas eu sou justo, eu agrado o Senhor, eu estou fazendo a sua obra, eu me dou para Ele, e agora eu estou nesta situação. É justamente porque você é justo que você está passando por isso. Porque se você fosse um leviano, se você fosse um carnal, se você fosse um profano, se você fosse um adúltero, se você fosse uma pessoa que não tivesse uma vida no altar com Deus, provavelmente você não estaria passando por nada disso, mas porque você é justo, você passa essas aflições. E as aflições, elas, à luz da Bíblia, elas apresentam duas dimensões. A primeira dimensão você pode chamá-la da dimensão externa. A segunda dimensão você pode chamá-la da dimensão interna. A dimensão externa, por exemplo, é você ir para uma consulta médica de rotina e você chegar lá, ser examinado e for diagnosticado um tumor de 6 centímetros no cérebro. E os médicos avaliam e dizem: não tem nem como operar, porque se mexer aqui você vai a óbito. Aí você jejua, você ora, sua vida é uma oferta no altar de Deus, e você recebe uma sentença condenatória por um profissional da medicina. São as aflições externas do justo. É um filho que você cria, que você investe e que você projeta seus sonhos, um futuro, e você manda para uma cidade ou para um país para ele se formar, e ele vai optar por uma profissão, e ele estuda medicina, se forma médico, começa a atender, e de repente ele percebe uma alteração no seu corpo, e quando ele vai consultar outro profissional, ele já está contaminado por dentro. Aquele pai que fez a festa liberando o filho para a universidade de medicina tem que recebê-lo no aeroporto numa cadeira de roda. E você faz uma anamnese da sua vida. Você está bem com Deus, sua vida está no altar, você está em comunhão, você zela pela santidade de Deus, você honra a palavra de Deus, você está em obediência, e você vê o seu filho, a qual você não pode fazer nada. São as aflições do justo. Como no nosso caso, eu, minha esposa e minha filha, um filho que nós vimos nascer, que criamos, que era meu vice-presidente, que era meu assessor, que era o meu conselheiro, um mestre, um exímio expoente da palavra de Deus, um pastorzão de igreja, e você vê-lo dar o último suspiro debaixo do seu braço, dentro da sua casa. Você que pegou o seu filho pela primeira vez e levar para um berço, e agora pegar o seu filho de 30 anos na cama, para colocar num caixão dentro da sua própria casa. E como eu reuni a família para levantar a mão para o céu e dizer: obrigado, Senhor, obrigado por acreditar em mim, obrigado por investir em mim, eu te amo. O que é isso? As aflições do justo. As aflições do justo é você sair da sua residência, da sua igreja, para um cerimonial de 15 anos, para um cerimonial de um casamento, você com a sua esposa, tudo perfeito, você faz o cerimonial, a bênção, você vive em comunhão, e quando você está voltando para casa, uma pessoa cometendo ilegalidade na via expressa, dirigindo outro automóvel, entra na pista que você está e colide com você, e você vai a óbito. Como explicar isso? São as aflições do justo. É você estar em casa levando a vida normal, e de
repente recebe um telefonema que um parente, que um amigo muito próximo, aconteceu algo trágico com ele. Isso tira seu chão, muda seus sintomas, há um metabolismo no teu homem emocional e você não tem força, não tem estabilidade, porque tudo descontrola. Aí você olha para o céu e diz: eu sou filho de Deus, eu sou chamado, eu tenho o selo do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu estou tantos anos na obra, eu estou pregando o Evangelho. Por que está acontecendo isso comigo? Por uma razão: porque você é justo. Porque você é justo. Mas além da dimensão externa, tem a dimensão interna. E a dimensão interna é tudo aquilo que acontece no seu homem interior, no seu homem emocional, que você não pode compartilhar com ninguém, que é só você. É como se você estivesse recebendo picadas diariamente no rim. É como se o coração fosse alfinetado diariamente e você não pode falar para o teu cônjuge. E você, para preservar o seu cônjuge, você põe o seu cônjuge para dormir e diz: eu vou orar. E na verdade você não vai orar, você vai chorar, porque você passou o dia todo trancado, engolindo o choro, porque você não poderia chorar na presença daquela família para blindá-los, para protegê-los, para ampará-los. E você chora, 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 chora. E isso não tem nada a ver com pecado. Não é porque você está em pecado, não é porque você está desviado, não é porque você está afastado, não é porque você feriu a santidade de Deus. É justamente porque você doou a sua vida ao altar do Evangelho, é porque você vive piamente, é porque você vive para Cristo, é porque Cristo é o amado da sua alma, a sua vida é uma oferta. Você não tem a sua vida mais como preciosa, e você é justo, e as aflições estão ali, e você quer dormir. Cadê o sono? Parece que Deus recolhe o sono de você. Você vê todo mundo dormindo ao seu lado, e você roda todos os cômodos da casa. Uma hora arrepia, uma hora senta, uma hora levanta, uma hora tenta ler a Bíblia, e não tem concentração, e parece que o inferno se levantou contra você. E não tem nada de diabo, não tem nada de demônio, não tem nada de potestade. São as aflições do justo, e você está ali, aí você está dizendo: mas pastor, eu sou justo, e por que Deus permite isso comigo? Por uma razão, não é falta de amor, não é falta de abandono, não é falta de compaixão, é crédito, é confiança, é porque Deus acredita em você, Ele acredita na tua fé, Ele sabe que você é capaz de suportar tudo isso, e como uma ovelha muda sendo levada ao matadouro e não abrindo a boca. Então, nesses momentos, você olha para o lado: cadê a presença de Deus? Você quer ouvir a sua voz, Ele está em silêncio. Você quer vê-lo, parece que Ele sumiu da tua presença, mas você não vive por sentimento, você não vive tocando, você vive por fé. E mesmo que pareça que Ele não esteja, Ele está, Ele está, Ele está, porque muitas das vezes Ele não fala, mas Ele não tira os olhos de cima de você.
Tem outro detalhe nesse texto. Lembra que eu destaquei que a aflição está no plural e justo está no singular? Lembra disso? Não é erro bíblico, porque a Bíblia não tem erro. A Bíblia é um livro inerrante, perfeito, inspirado na sua plenitude pelo Espírito Santo. Mas por que aflições estão no plural e justo no singular? Porque existem matrículas que Deus faz, nos matriculando na escola da provação dele, que a matrícula não é coletiva, ela é individual. E Deus nos matricula ensinando que tem aflições e provações na vida que temos que encarar sozinho. Deixa eu lhe dizer algo aqui, missionários. Há circunstância que você vai estar inserido, que você vai olhar para o lado e você vai ver alguém fazendo festa e você com sentimento fúnebre. Você vai ver alguém vivendo regaladamente e você como uma azeitona na prensa. E deixa eu lhe dizer algo, eu vou um pouco mais além. Existem escolhas que Deus nos matricula na escola da provação, que os melhores e maiores amigos não vão passar conosco. Não é porque eles não querem, é porque Deus não vai deixá-los. Existem circunstâncias que nem o nosso cônjuge vai passar, é só a gente. É só a gente. Vai ter pessoas que vão fazer voto de fidelidade para você, ao ponto de dizer, se necessário for, eu morro contigo e por ti. Mas na hora da provação, você vai vê-lo totalmente alienado à sua dor. Mas isso não é injustiça, esse é o processo de Deus. Porque é você, missionário, que tem que passar sozinho. Eu vou lhe provar isso no modelo bíblico, porque o modelo do missionário é Jesus Cristo. E se você olhar para o Getsêmani, Jesus leva Pedro, Tiago e João e leva para orar com eles. E Jesus vai para o seu primeiro período de oração. E no primeiro período de oração, o Pai está servindo o cálice do sofrimento. E ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja conforme a minha vontade, é a sua. E ele levanta da oração e vai até Pedro, Tiago e João. Nenhum dos três estão orando com ele, e nenhum dos três estão orando por ele. Estão os três dormindo. Agora veja que no interior do Getsêmani tem 4 pessoas, mas o Pai só está servindo o cálice do sofrimento a um. Está servindo ao Filho amado, está servindo aquele que Pedro não ouvira da boca do Pai, Tiago não ouvira e nem João ouvira, o próprio Jesus ouvira. Este é meu Filho amado em que me dá prazer. Esse Filho que dá prazer, está lá o Pai no Getsêmani. Eu estou usando uma linguagem antropomórfica. Está o Pai lá no Getsêmani, está aqui o cálice do sofrimento. Quem bebe é o Filho, quem bebe é o justo. E os três estão dormindo, porque existe dor, existe sofrimento, existe aflição, existe provação, que é só você. Não adianta pedir ajuda, é contigo. E não terceirize a culpa.
Não diga que é o diabo, porque não foi o diabo que estava servindo Jesus, era o próprio Pai. Era o próprio Pai. E por 3 vezes ali, ele dizendo: passa de mim, passa de mim, passa de mim. E o Pai servindo. Quantas vezes você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou entregar, está pesado demais, eu vou fazer outra coisa. Está amargando a minha alma, não tenho apoio, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão, ninguém te apoia. Não é por negligência, é porque Deus freia. É Deus dizendo: não vai ter apoio nem para orar por ele, porque é eu e ele. Eu e ele, eu e ele, eu e ele, eu e ele. E você vai entender algo aqui. Antes de você dar glória a Deus, me ouça. Antes de você dar glória a Deus, me ouça. Por que Deus não deixou Pedro, Tiago e João orar, auxiliar Jesus? Porque se Jesus não vencesse no Getsêmani, logo ele não venceria na cruz. Se Jesus não vencesse na cruz, não ressuscitaria dentre os mortos. Tudo isso que Deus está fazendo contigo, e ele, na regência da sua vontade soberana e permissiva, permitindo você passar, te matriculando nessa escola, é que ele tem um nível mais alto para você, que você ainda não viu, seu ouvido não ouviu e não chegou no seu coração, mas ele está te treinando aqui. Mesmo que você diga: passe de mim, ele não vai passar. Eu não aguento, ele diz: aguenta. Eu não suporto, suporta. Está doendo, eu passo o bálsamo, você vai até o fim, porque eu tenho algo ali, eu tenho algo logo ali na frente para você, eu tenho algo ali para você. Então Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: missionários, aguente firme. Se é para beber o cálice, beba. Se é para descer, desça, como nós estamos bebendo e olhando para o céu dizendo: obrigado, nós te amamos, eu te amo. Está pensando que o meu amor vai diminuir por ti, Senhor? Eu disse para o meu filho, estirado da nossa casa: Pai, o meu amor não diminuirá por ti, mesmo o Senhor recolhendo Isaac. O meu amor multiplica, porque eu não te amo pelo que tu me dá, eu te amo pelo que tu és. Muitas são as aflições do justo. Isso significa dizer que existem momentos que o peso das aflições nos pressionam tanto, tanto, tanto,
que nos fazem sentir como uma cana na moenda divina. E eu vou usar um modelo muito popular para você entender esse processo de Deus na historicidade da nossa vida. Um agricultor, ele vai lá no solo, ele planta a cana. Ela não pediu para ser plantada, mas ela foi plantada. Aí ela brota e cresce. Ela está lá sem incomodar ninguém. E de repente o mesmo que a plantou chega para ela sem dizer nada a ela. Vai na sua raiz, perto da sua raiz, e mete o facão. Ela é cortada, sem saber por que está sendo cortada. E de repente ele pega aquela cana, raspa. Além de cortada, ela é raspada. E depois de raspada, ela é enviada para terceiro. E ela vai parar numa mão de quem ela nunca viu. E ela vai se colocar em um feixe. E ela está lá. E de repente chega uma pessoa que não sabe da sua história, que não a viu ser plantada, que não a viu crescer, que não a viu ser podada, que não a viu ser raspada, e chega lá e diz assim: eu quero um caldo desta cana. Aí o operador vai lá e pega a cana, sem falar nada com ela, mete a mão nela. Quem veio da idade da pedra como eu, era manual, hoje é elétrica. Aí liga a moenda e coloca a cana. Você só ouve o estalar e o guicho do caldo. E ela vai passando. Ela vai passando. Ela vai passando. Ela chega do outro lado. O operador, insatisfeito, a dobra no meio, novamente na moenda. E ele vai tirando mais um caldo, e ela vai estalando. Ela não foge na moenda, porque justo que é justo não foge da prova. Ela não foge da moenda, e ela sai do outro lado. E o operador, insatisfeito, a dobra, vai diminuindo o tamanho, até ela ficar em média 30 centímetros, e põe novamente na moenda. E ela ainda tem caldo. Entende agora porque o escritor aos Hebreus disse que é possível tirar força da fraqueza? Que quando você diz, não aguento mais, ainda tem caldo aí? Ainda tem fé aí? Que você diz, eu estou fraco. Paulo vai entender isso, que Paulo diz, quando eu penso que eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Mas vamos voltar à cana. Aí quando ela sai do outro lado, que ela não tem mais caldo para dar, qual é o resultado dela? Um bagaço. Aí ele joga no lixo aí. Eu chego aqui hoje dizendo para vocês, eu sou essa cana. Porque se você me perguntar como eu me sinto, eu digo um bagaço. Porque Deus decidiu me espremer. Entende agora por que eu disse que a aflição na raiz, no aramaico, é quebrar, despedaçar e esmagar? Há momento na nossa vida que Deus decide, vou quebrar você. Aí Deus olha, não só vou quebrar, vou despedaçar. E eu também não vou te despedaçar apenas, eu vou te esmagar. Aí você me pergunta, por que Deus faz isto? Por que uma cana
chega ao bagaço, liberando todo o seu caldo, porque do lado de fora tem uma pessoa sedenta e faminta, que depende do sumo dela para sobreviver. Deus permite você passar por tudo isso para você alimentar a fé dos outros. Tem pessoas que estão em pé, está servindo a Jesus, porque se espelha em você, se espelha no seu estilo de vida. Tem pessoas que não recuaram, que não desviaram, porque olharam para a tua prova e disseram: se ele conseguiu vencer, eu também consigo. Se ela passou pelo vale da morte, eu também passo. Se ele encarou e suportou, está de pé, eu também vou estar. E Paulo diz aos Coríntios: nós somos consolados por Deus para consolar aqueles que estão sendo atribulados. Existem pessoas que estão de pé por causa da sua fé em Deus, pessoas que não largaram o arado, porque disseram: ele passou necessidade, foi ferido, mas ele continua caminhando, e eu vou junto, eu vou nessa guerra. É por isso que Deus muitas das vezes te quebra, te despedaça, te esmaga, porque a essência da sua fé vai alimentar muita gente. Tem muita gente de pé por causa de você. Tem muita gente que parou de reclamar com Deus, eu estou falando de crente, porque te viu no meio da prova agradecendo a Deus. Parece que eu ouço o barulho da cana passando na moenda, ela estalando e o guincho jorrando. É o exalar da sua fé. Há uma probabilidade muito grande de você que está me ouvindo. Você chegou aqui como um bagaço. Mas sabe por que você está esse bagaço? Sabe por que você vive isso? Porque tem parentes teus, tem vizinhos teus, tem irmãos na fé seu, que prossegue na fé, porque se espelha em você. Se você tivesse desistido, eles estariam prostrados. Se você tivesse recuado, eles provavelmente não estavam mais servindo a Jesus. Foi o sumo da sua fé que alimentou eles. Não é para você dar glória a Deus, porque eu posso pregar 1 hora, 2 horas, 3 horas que eu não mando o crente levantar a mão e eu não mando o crente dar glória a Deus. Mas só para você entender, essa pessoa que está sentada ao teu lado dando glória a Deus, ela está fazendo isso não só porque Deus é vivo, é por causa de você. O senhor sabe por que seus filhos hoje são pastores, né? O senhor sabe por que seus filhos são pastores. Porque se o senhor recuasse na primeira prova, no primeiro teste, no primeiro vale, provavelmente eles não estavam nem na igreja. Quantas vezes o senhor foi esmagado, quebrado, despedaçado?
Agora, olhe para a sua Bíblia depois da palavra justo. Depois da palavra justo, olha para a sua Bíblia depois da palavra justo. Vê qual é o sinal gráfico que aparece aí. Veja se o Espírito Santo colocou um ponto final ou colocou uma vírgula. Agora, deixa eu te explicar isso aqui gramaticalmente na língua portuguesa. Se fosse um ponto final, não precisava nem da segunda parte do versículo, porque a frase já estava completa e a frase seria esta: muitas são as aflições do justo, ponto, final, acabou. Não precisava do complemento. Mas Deus não coloca um ponto final. Deus coloca uma vírgula. E por que isso? É Deus nos ensinando. Missionário, não coloque um ponto final na sua vida onde eu coloquei apenas uma vírgula. Não diga que acabou, é apenas uma vírgula. Não diga que é a última igreja, é apenas uma vírgula. Não diga que é o último trabalho, é apenas uma vírgula. Não diga que é a última missão, é apenas uma vírgula. Não diga que é o fim, é apenas uma vírgula. Você não se manda, você é mandado. Você não foi oferecido, você foi chamado. E Deus te deu um ministério. E Ele não colocou um ponto final, Ele colocou uma vírgula. Não coloca um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Outro detalhe. O que é uma vírgula? Uma vírgula na gramática portuguesa significa dizer uma pausa na frase e para uma renovação do fôlego, do oxigênio, sinalizando que a frase não terminou, que tem complemento. Quando Deus coloca uma vírgula depois das aflições do justo, Deus está dizendo a seus missionários: renove o fôlego, renova o oxigênio. Ainda tem complemento. A obra não acabou. A jornada é longa. Eu tenho muita coisa a fazer contigo. Ainda vou te usar. Milagres acontecerão. Caminhos serão aplanados. Pessoas ainda serão libertas. Você chegará em lugares que ainda não te coloquei. Apenas renove o fôlego. Renove o fôlego. Renove o fôlego. E eu vim aqui hoje debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, dizer: não haverá desistência. Não haverá desistência. Não haverá desistência. Não haverá desistência. Haverá renovação de fôlego. Se você pudesse fazer o movimento da inspiração e da expiração, se você pudesse fazer apenas isso, ó. Renove o fôlego, renove o fôlego. Se você não consegue ir correndo, diminua o espaço, mas vá. Se você não consegue ir em passo curto, junte os pés, vai se saltitando, mas vá, renove o fôlego, renove o fôlego, renove o fôlego, renove o fôlego, mas vá. Por um respeito ao dia de trabalho de amanhã, eu nem vou falar da parte B do versículo. Eu vou encerrar com vocês nesta vírgula. Nesta vírgula. Por que Deus não coloca um ponto final e Ele coloca uma vírgula? Ele está ensinando para você, missionário, que a sua vida não é só de aflição, não é só de dor, não é só de sofrimento, não é só de prova. Vem algo novo aí. Vem um tempo novo. Vem uma experiência nova.
vem realizações, vem uma nova estação, vem uma nova fase, vem uma nova história, vem algo aí extraordinário. Se prepare. Deus não te colocou nesta obra para ela te matar. Não, você não voltará no caixão. Deus não te deu esse ministério para Ele te matar. Ele está dizendo apenas hoje: renova o fôlego, renove o fôlego, porque vem algo aí, vem algo aí, vem algo aí que vai te surpreender. Olhe para mim aqui. Eu não mando crente levantar a mão e não mando crente dar glória a Deus, mas olhe para mim aqui, porque eu vou encerrar agora nessa vírgula. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa e se Deus está usando meus lábios, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Aguardem. Não se espante, você está adorando a Deus. Não se espante de pessoas não evangélicas afastadas do evangelho, numa regência do Espírito Santo, ela começar a sair do seu lugar e vir aqui para o altar e se jogar aqui aceitando a Jesus. Não se espante se isso acontecer hoje aqui. Não se escandalize antes do apelo de pessoas virem aceitar a Jesus. Não se escandalize, porque o Senhor está entre nós. Por gentileza, abra os corredores. Eu quero me dirigir a você
que chegou aqui sem perspectiva de dias melhores na vida. Você que chegou aqui totalmente fragmentado, totalmente quebrado. Você que está totalmente ferido, sangrando por dentro. Não tem perspectiva de dias melhores na vida. Você vive o seu próprio funeral existencial. Ninguém acredita mais em você, nem você mesmo. Mas Deus te trouxe hoje a esse santuário para lhe dizer: filho, filha, eu acredito em você. Eu te amo. Eu não abro mão de você. Eu não desisto de você. Você é especial para mim. A tua alma, a tua vida vale mais, excede o valor dos rubis e dos diamantes. Você vale preço de sangue, porque um homem inocente morreu em seu lugar. Eu me dirijo a você afastado do Evangelho, você que já provou o dom celestial e que já sentiu tudo o que nós estamos sentindo, mas por uma falta de vigilância você tropeçou. E hoje você é um soldado ferido à margem da sociedade. O Senhor te trouxe hoje aqui para lhe dizer: filho, filha, eu sou teu pai. Eu não tenho vergonha de você. Mesmo que você negue que eu sou teu pai, que você é meu filho ou minha filha, eu tenho a honra de assumir que eu sou teu pai. E hoje eu lhe trouxe aqui para lhe pedir: filho, filha, deixa-me eu cuidar de você. Deixa-me eu cuidar de você. Eu só quero cuidar de você. Eu quero te pegar nos meus braços, te carregar no meu colo, colocar a sua cabeça no meu peito para você ouvir as batidas do meu coração. E se você quer viver uma qualidade de vida, conte comigo, porque eu te amo do jeito que você é. E para você ter essa vida e vida com abundância, o segredo é você reconhecer Jesus como o único caminho, Jesus a única verdade, Jesus a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome a qual devamos ser salvos. E agora eu quero lhe ajudar, convidando você não evangélico, afastado do Evangelho, onde está mais uma pessoa que deseja Jesus como seu Salvador. Se você o deseja, saia do seu lugar agora e pode vir até o altar, porque eu quero orar por você. Abre os corredores, porque está vindo mais uma pessoa. Abre os corredores onde está você. Abre, vem para Jesus. Tua alma é preciosa, tua alma vale preço de sangue. Onde está você afastado do Evangelho? Onde está você não evangélico? Hoje é teu dia. Deus te chamou. Deus te chamou. A tua alma é especial para Deus. Escapa-te por tua vida. Onde está a próxima pessoa para Jesus? Onde está a próxima pessoa para o Senhor Jesus? Venha Jesus agora. Eu estou esperando você. Eu não aceito perder você para o diabo. Satanás não te merece. Venha Jesus agora. Pode vir, 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 pode vir. Irmãos, deixa eu pedir uma generosidade aos senhores. Por bondade, ninguém se movimenta agora. Deixa o controle do mundo espiritual aqui comigo, por favor. Parem todos. A percepção minha é que todos que estão aqui são membros da igreja. Mas eu estou ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo está impelindo a minha alma. E ele me impulsionando. E deixa eu transmitir o que o Espírito de Deus compartilhou comigo. O Espírito Santo sinalizando e falando no meu homem interior, dizendo: eu trouxe hoje aqui. Elas não queriam vir, mas eu criei uma circunstância e eu trouxe, e elas estão aqui. E eu trouxe 10 pessoas. E elas estão a um passo de um grande abismo.
E o próximo passo será uma fatalidade. E será trágico. Mas eu as amo tanto que eu criei um meio para trazê-las aqui. Porque elas não têm noção do que o meu adversário armou para ceifá-la, ao ponto de querer beber o próprio sangue delas. E hoje eu trouxe elas aqui, porque elas é amada pelo Pai. Só que elas não podem sair daqui hoje sem uma aliança com o Salvador. Porque eu trouxe elas aqui para dar a elas um grande livramento, para não dizer o último livramento da vida delas. Ou seja, tem 10 pessoas me ouvindo hoje nesse santuário, que não podem voltar para casa hoje, sem uma aliança com Jesus. Que hoje é o dia do seu grande e último livramento. E por amá-las, o Senhor está chamando agora. Onde está a primeira das 10? Vem a Jesus agora. Está vindo chorando. Onde está a segunda? Está vindo a segunda. Abra os corredores. Eu quero a terceira das 10. A terceira das 10. A terceira das 10. Vem agora. Porque a tua alma está por um fio. Você está em perigo. Escapa-te por tua vida. Onde está a terceira pessoa das 10? É você, não tem como fugir. É você. Eu estou te aguardando e venha correndo porque é urgente. É urgente. Está vindo a terceira pessoa. Está vindo chorando a quarta pessoa. A quarta pessoa está vindo chorando. Eu quero a quinta pessoa. Abre caminho aqui, por favor, irmãos. Aqui nesse lado não direito está vindo a quinta pessoa. Eu quero a sexta pessoa. Está chegando a sexta, está chegando a sétima pessoa. Está chegando a sétima. Eu quero a oitava pessoa das 10 que o Espírito Santo, eu já contei. Eu quero a oitava. Está vindo a oitava pessoa que o Espírito Santo falou. Eu quero a nona pessoa. Eu quero a nona pessoa. E deixa eu falar aqui com a nona pessoa. Com a nona que o Espírito Santo sinalizou. Se você não vir caminhando com seus próprios pés, nem que seja de joelhos se rastejando nesse ginásio, você virá. Porque eu não vou te perder para o capeta. O capeta não te merece. Pode vir a nona pessoa. Pode vir a nona pessoa. Eu quero a 10ª pessoa. Eu quero a 10ª pessoa. Acabou de chegar a 10ª, está chegando a 11ª. Se o Espírito Santo deu a 11ª, que tem a 12ª. Onde está a 12ª hoje aqui? Onde está a 12ª pessoa? A 12ª pessoa. A 12ª pessoa. Eu estou esperando você. Onde estará a 12ª pessoa? A 12ª pessoa. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Porque está vindo ali. Está vindo a 13ª. Traga para cá, olha. Se Deus deu a 13ª é porque tem a 14ª. Onde estará a 14ª pessoa? Onde estará a 14ª pessoa para Jesus? A 14ª pessoa para Jesus. Eu estou aguardando você, correndo urgente. É a tua alma que está em jogo, é você que está em perigo. Onde estará a 14ª pessoa? A 14ª pessoa. Venha Jesus. Venha Jesus. Venha Jesus. Irmão, fiquem tranquilos, fica tranquilos. Onde está a 14ª pessoa? É você mesmo. Não tem como fugir. Hoje é o teu dia. E eu estou lhe esperando agora. Onde estará a 14ª pessoa? É já. É urgente.
Deixa eu dar um conselho aqui, olha, eu quero a 14ª pessoa. Ouça-me aqui. Eu não estou contabilizando nem as pessoas que estão aceitando nas redes sociais. Aqui. Ouça, você aqui, olha, você que me ouve, você. Ouça-me. Se tem alguém afastado do Evangelho me ouvindo hoje aqui, eu não te aconselho você voltar para casa sem uma aliança com Jesus. Você não tem o domínio da sua própria vida. Você não sabe o que poderá lhe acontecer daqui a 30 segundos. E a última trombeta pode tocar esta noite. E se você ficar para trás, Deus cobrará mais de você do que de um ímpio. Então venha Jesus, por amor à tua alma. Por amor à tua alma. Venha Jesus agora. Onde está? Onde está? Fique tranquilo. Está vindo a 14ª pessoa. A 14ª acaba de chegar. Está vindo a 15ª. E por 4 que já estávamos aqui, 20ª. Está vindo a 21ª. Agora olhe para mim aqui, para a gente encerrar. Deixa o controle do mundo espiritual aqui. Quantas faltam para 24, para cumprir os 24 tronos do Apocalipse? Quantas faltam? 3. Não faltam 3? É impossível o Espírito Santo trazer as 3 pessoas? Não. Então vamos combinar, vamos fazer uma aliança. Eu vou pedir o meu amigo para trazer as 3 que estão faltando. Vocês me prometem, se o meu agora só faltam 2. Vocês me prometem, se o meu amigo trazer as 2 que faltam, vocês me prometem que vocês vão adorar a Deus até os pulmões racharem? Prometem? Então silêncio total. Parece um paradoxo, né? Que normalmente o pregador pentecostal quer terminar a mensagem no barulho e eu peço para fazer silêncio. Então para quê? Porque eu vou pedir o meu amigo para trazer as 2 pessoas. Faça silêncio, por favor. Meu amigo, meu companheiro, meu consolador divino, bendito Espírito Santo, tu que anda diariamente comigo, eu te faço um pedido para a glória de Jesus. Não deixe essas 2 pessoas saírem daqui da mesma maneira que chegaram, acorrentada e atormentada por demônios. Amigo Espírito Santo, toca nelas,